Bem, crianças, então, terminada a tabela dos pontos que apareceram no trecho e verificarmos a função deles, agora nós vamos pontuar um trecho do conto dos cabritos e cabritões, tá bem? Então, anotem isso no caderno e vamos ao trecho que eu separei para vocês. Olha, o trecho sem pontuação que eu escolhi foi quando o cabrito pequeno foi passar pela ponte, tá? Então, lá no texto, ele tá todo pontuado, como nós já vimos. Aqui, eu separei, eu copiei direto, sem nenhuma pontuação. E quem vai fazer a pontuação seremos nós, analisando conforme a história vai seguindo, tá? Então, o trecho é o seguinte: quando estava chegando na metade da ponte, o ogro apareceu. Quem está fazendo patim, patim, patim na minha ponte? O cabrito, cabritão pequeno, perdão, o cabrito, cabritão pequeno, eu vou te comer. Ah, não, eu ainda sou muito pequeno. Espere o cabrito, cabritão médio, que é mais gordinho que eu. Então vejam que sem a pontuação fica uma mistura e a gente não consegue entender onde termina, onde começa a fala de um e de outro, onde está o narrador. Então, por isso que se faz necessário pontuarmos adequadamente o texto. Aqui é só um trechinho para nós praticarmos, tá? Então, vamos lá. Quando estava chegando na metade da ponte, o ogro apareceu. Então, na sequência, nós sabemos que o ogro já vai falar: quem está fazendo patim, patim, patim na minha ponte? Então, eu sei que essa fala é do ogro, porque eu já conheço a história. Então, se vai aparecer a fala do ogro, o que a gente tem que fazer antes? Avisar o leitor que isso vai acontecer. E como que a gente avisa o leitor? Colocando os dois pontos antes da fala da personagem. Então, depois da palavrinha apareceu, dois pontos. Quem está fazendo patim, patim, patim na minha ponte? Esta é a fala do ogro. Então, ela tem que ser, ela tem que aparecer no texto, né? Precedida pelo travessão. Ó, aí aqui, ó, eu já fiz, tá? Já fiz a transcrição do comecinho do trecho com a pontuação necessária. E assim vocês também farão, tá? Copiou o trecho sem a pontuação, pulou linha, nas linhas seguintes o trechinho pontuado, tá? Então vai ficar assim: quando estava chegando na metade da ponte, o ogro apareceu. Tá lá os dois pontos, por quê? Agora na sequência o ogro vai falar. Então o que eu faço? Coloco o travessão e anoto a fala da personagem, que é o ogro. Quem está fazendo patim, patim, patim na minha ponte? Ah lá. Por que coloquei interrogação? Porque ele está perguntando, certo? Vejam que o patinho, patim, patim, eu separei por vírgulas, tá? Por quê? Porque é repetição de palavras. Então, uma forma que você pode fazer com a repetição de palavras é separá-las por vírgula, tá bem? O que acontece na sequência? O cabrito, cabritão pequeno, eu vou te comer. Vejam que aqui nós temos duas falas, né? Nós temos, na verdade, um diálogo aqui, então por isso que nós temos que pontuar certinho. Então, agora quem respondeu foi o cabritinho. O cabrito, cabritão pequeno, eu vou te comer. Então, primeiro é o cabrito que fala, depois é o ogro. Então, aqui nós teremos que ter mais dois travessões. Então, como que a gente segue na transcrição? Aqui, travessão para o cabritinho poder falar. O cabrito, cabritão pequeno. Ó, terminei com exclamação, certo? Porque ele deve ter falado com uma vozinha muito temerosa, com medo. Então, ele está demonstrando aqui o medo dele, tá? Por isso que a Pro colocou, então, uma exclamação aqui, para mostrar esse sentimento do cabritinho. Como que seguimos? Perdão, o ogro fala: eu vou te comer. Ó, ele não falou?
Então, marca a travessão antes de colocar a fala dele. Também, ponto de exclamação, para mostrar a grandeza, né? Desse ogro, que ele é mau. Então, tá lá o pontinho de exclamação para isso. Como seguimos? Voltamos lá no texto. Ah, não, eu ainda sou muito pequeno. Espere o cabrito, cabritão médio, que é mais gordinho que eu. Então, esse trecho termina com a fala do cabritinho, certo? Então, nós vamos lá, ó, marcar a fala com o travessão do cabritinho. Ah, não, eu ainda sou muito pequeno. Espere o cabrito, cabritão médio. Então, ele fala dele para depois falar do irmão. Então, aqui é hora de pôr um ponto para a gente poder separar essas duas ideias. Primeiro, ele falou dele, agora ele vai falar do irmão. Então, a gente separa com um ponto, tá bem? Espere o cabrito, cabritão médio, que é mais gordinho que eu. E aí terminou então a fala, encerramos o parágrafo, ponto final. Tá bem? Crianças, então essa é a pontuação necessária para esse trecho, tá? Sempre coloquem a fala das personagens uma em cada linha, não coloquem na frente, que é bem melhor assim, por enquanto nós fazermos essa organização, tá? Espero que vocês tenham compreendido como é que a gente vai colocando a pontuação de acordo com o texto vai, a história vai seguindo, tá bem? Então, até o próximo, até a tarefa.